A santa que nós vamos conhecer hoje é Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana nasceu na cidade de Roma em 1384, filha de nobres. Sua mãe a educou de forma exemplar. Aos 11 anos estava preparada para entrar na vida religiosa, mas seu pai arranjou para ela um casamento com um homem rico chamado Lourenço de Ponziani. Francisca e Lourenço viviam no palácio da família de Lourenço junto com o irmão dele e a esposa chamada Vanozza. Vanozza tinha uma história parecida com Francisca, também desejava a vida religiosa, mas acabou tendo que se casar, e as duas foram grandes amigas que ajudavam muito uma a outra na busca da perfeição. O casamento de Francisca durou 40 anos. Durante a vida de Lourenço, que morreu 5 anos antes dela, ela soube ser esposa fiel e abnegada e conduziu seu marido cada vez mais para o caminho de Deus. Eles tiveram 6 filhos, 3 dos quais faleceram logo depois de nascer. 2 de seus filhos, Evangelista e Inês, faleceram na infância, vítimas da epidemia de peste. Somente um filho, chamado Batista, chegou até a idade adulta, faleceu com 44 anos. Conta-se que a esposa de Batista era uma mulher muito arrogante que maltratava muito a sua sogra, Santa Francisca. Mas, com seu exemplo e orações, Santa Francisca conseguiu mudar o comportamento da nora. Santa Francisca dedicou-se também ao cuidado dos doentes e dos pobres, chegava ao ponto de pedir esmolas na rua por eles, jejuava e rezava muito, sempre conciliando sua vida de oração com a vida de esposa. Se seu marido precisasse dela, ela interrompia mesmo suas orações para atender o seu marido. E ela dizia: uma mulher casada deve interromper todas as práticas religiosas quando os deveres de casa a chamam. Deus concedeu a ela dons especiais e ela tinha visões e diálogos místicos com Jesus, com Maria Santíssima e com o anjo da guarda. É muito forte sua devoção aos santos anjos, especialmente ao anjo da guarda. Sua vida não foi privada de sofrimentos, muito pelo contrário. Além da morte dos 3 bebês, ela perdeu no mesmo ano uma criança com 6 anos e outra com 7 anos. Seu marido, que era comandante militar, foi esfaqueado numa batalha e na época seu filho também foi sequestrado como refém. Então ela sofreu tudo isso. E ela cuidou do marido, O marido depois disso nunca mais se recuperou totalmente. Ela cuidou dele com muita dedicação. Durante a guerra, o seu palácio, o lugar onde eles viviam, foi destruído, incendiado. E eles, de pessoas ricas, perderam tudo ali, foram reduzidos à grande pobreza. E mesmo na pobreza, passando mesmo necessidade, Francisca continuava se preocupando com os doentes e com os mais pobres. Para ajudar no cuidado dos doentes e dos mais pobres, ela fundou, com um grupo de mulheres, um pequeno grupo, uma associação chamada das Oblatas de Maria, que seguia a espiritualidade beneditina e logo se afiliou a um mosteiro beneditino. Quando seu marido faleceu, ela foi viver junto com essas oblatas que ela tinha fundado, e ela faleceu 4 anos depois, no ano de 1440. A liturgia tem uma frase que fala de Francisca, que ela não deixou de estar atenta às coisas de Deus durante o matrimônio, de modo que agradou a Deus em seu esposo e a seu esposo em Deus. Essa bela frase resume bem como deve ser a espiritualidade de toda mulher casada: agradar a Deus em seu esposo e a seu esposo em Deus. As virtudes que eu queria destacar na vida de Santa Francisca em primeiro lugar, a amizade dela com a Vanozza. Eu acho que é muito importante que, quando nós buscamos uma vida de santidade, nós cultivarmos amizades santas que nos fortalecem, que nos incentivam nesse caminho, na busca de Deus. E todas as mulheres deveriam cultivar isso, buscar amizades com pessoas que trilham o mesmo caminho, como ela e Vanozza faziam, uma ajudando a outra na busca da perfeição, conversando sobre as coisas de Deus. E uma outra virtude é essa dedicação totalmente abnegada
as coisas da casa, ao marido, aos filhos, de modo que ela entendia que o seu papel como esposa e como mãe, como dona de casa, tinha prioridade na sua vida como dever de Estado. Evidentemente que a oração era o principal para ela, mas ela sabia que Deus estava ali a todo momento e que ela podia muito bem interromper mesmo uma oração para resolver uma questão que estava pedindo sua atenção naquela hora. Esse comportamento de Francisca mostra o quanto ela matou dentro de si totalmente o egoísmo. Ela não preocupava consigo mesma, né? Ela amava estar em oração, mas ela sabia interromper isso, algo que a agradava, para prestar um serviço, para cumprir o seu papel, né? E justamente por isso que Deus a abençoava com mais e mais oração, né? Às vezes a gente pode achar que para a gente rezar a gente precisa como que fechar os olhos para todo o resto, né? Como que se isolar do nosso contexto, da nossa casa, quando na verdade quanto mais dedicação nós temos ao nosso dever de Estado, mais Deus vai abençoando e criando espaços de oração para nós. Então vamos pedir a intercessão de Santa Francisca Romana para todas as mulheres, né, que todas saibam como ela se santificar no seu estado de vida, né, se santificar numa união profunda com Deus, com Maria Santíssima, com o Anjo da Guarda e numa dedicação total e completa à sua vocação. Deus abençoe.